Tradição oriental num mundo moderno e ocidental. Joaquim Monteiro, monge da linhagem Terra Pura Japonesa. Joaquim, bem-vindo ao Estúdio 36. E a primeira coisa que eu queria saber é o Terra Pura. Que linha é essa do budismo? Veja bem, é uma linha que os textos da Terra Pura já aparecem, por exemplo, na Índia, por volta do século I, II da era cristã. Agora, ele só se torna uma escola independente na China, por volta do século VI, VII. Agora, na Idade Média japonesa, ele se torna uma escola independente. Coincide com a nossa Idade Média aqui do Ocidente Sim, ou não? sim. Século XII, XIII, Isso, por aí? isso. Basicamente, quer dizer, o fundador da escola viveu no século XII. É, 1100. Isso. O budismo japonês tem uma diferença do budismo tibetano, do budismo da Tailândia, Sim. do budismo da Índia. Em que ele é diferente? Em muitos aspectos. Que veja bem o seguinte, eu teria, para poder discorrer sobre isso com detalhe, nós teríamos que falar talvez até mais tempo. É claro. Sobre os outros. O budismo a gente fala uma vida inteira. Sim, certo. Claro. Agora, eu poderia dizer o seguinte, em relação, quer dizer, ao budismo tibetano, o budismo tibetano, quer dizer, deriva diretamente, quer dizer, de traduções do sânscrito para a língua tibetana. Ele desenvolveu, quer dizer, modalidades de tradição, quer dizer, bastante distintas da tradição japonesa, que em última instância depende do universo chinês. Ou seja, as primeiras traduções que acabam influenciando o budismo japonês, todas são traduções das línguas da Índia para o chinês. E é com base, quer dizer, nessa literatura chinesa, nessas traduções chinesas, que se vai formar o budismo japonês. Isso, quer dizer, na origem. Agora, eu poderia dizer, se nós formos pensar em termos contemporâneos, a grande diferença, a diferença decisiva seria o seguinte. Em toda a Ásia, se nós formos pensar, por exemplo, a partir do fim do século XIX, o único país asiático que conseguiu entrar na modernidade com uma relativa rapidez e que, inclusive, entendeu, quer dizer, as categorias da modernidade ocidental foi o Japão. Indiscutivelmente. Ou seja, isso influenciou tremendamente a forma de ser do budismo japonês. E esta forma de ser, eu vou te perguntar, mas eu tenho de explicar o que eu queria saber de ti. Nós temos em Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul, um templo do budismo tibetano. Sim. Colorido, cheio de bandeiras, flâmulas, seda, objetos e dragões. E pelo que eu vi do budismo, os templos japoneses, eles são completamente, como se diz, zen, limpos e claros. Isso influencia o budismo no Japão? Esse despojamento do templo japonês budista? Influencia por várias razões. Porque, num certo sentido, o budismo tibetano ele tem, por um lado, quer dizer, uma tendência, quer dizer, a criar grandes arquiteturas doutrinárias. Por outro, a prática tibetana é extremamente centrada, quer dizer, em uma série de elementos simbólicos, que são extremamente complexos, extremamente ricos. É evidente que eu vou fazer uma super simplificação. Claro. O budismo japonês é extremamente complexo, mas pelo menos que as escolas japonesas, que se desenvolveram principalmente a partir dos séculos XII ou XIII, elas tendiam, né, a uma certa simplificação de perspectiva, uma certa sobriedade. Então, por exemplo, dentro, por exemplo, do Zen, se pratica centralmente, quer dizer, no sentar da meditação Zen. Na escola da Terra Pura, por exemplo, existe o recitar do nome do Buda Amitabha. Que língua se usa no budismo japonês? O japonês? Com uma ressalva. Tá. Por exemplo, as pregações, o aprendizado, todas são feitas em japonês contemporâneo. Agora, a liturgia ainda é em um chinês pronunciado à moda japonesa. É interessante. Tá bom. Acreditas, tu és brasileiro, nasceste no Rio de Janeiro, o nome é fácil, Joaquim Monteiro. Tu acreditas que dá para captar, dá para entender
Dá para ser budista nesse mundo do outro lado, lá do Japão? Dá para ser budista na América do Sul? É possível? Ou tem de fazer uma adaptação? Ser budista na América Latina é uma coisa perfeitamente possível, porque o budismo, na verdade, ele se constitui no discurso do Buda diante de todos os seres sencientes, de todos os países. Não existe nenhuma distinção essencial nesse ponto. Agora, existe o problema do choque a nível da cultura, não dos elementos essenciais do budismo, mas de certos elementos associados à cultura. E aí nós precisamos ter uma prudência extremamente grande, que existe uma tendência forte no budismo ocidental, em particular brasileiro, Sim. de jogar o bebê fora com água suja. Em que sentido? Dá um exemplo, vamos ver. Veja bem, existem, por exemplo, vamos limitar aí ao budismo japonês, existem, evidentemente, um conjunto de práticas dentro do budismo japonês que seriam basicamente restritas, por exemplo, aos descendentes. Difere de outros budismos da Ásia, essas práticas, ou são iguais? Nesse caso, difere pelo seguinte, vamos supor, em geral, quer dizer, em toda a Ásia Oriental, ou seja, países como a China, Coreia, Japão, existe uma tendência muito forte a enfatizar a relação, por exemplo, com os ancestrais familiares. Ah. Isso é uma tendência Que extremamente... é muito japonesa e chinesa também. Sim, sim, e coreana. Independente do budismo, né? Isso existia O antes do ancestral budismo. é quase um santo que está no céu. Eu não chegaria a dizer até esse ponto, mas a ênfase por exemplo, na importância dos ancestrais familiares é muito grande. Na própria Ásia, por exemplo, sudeste da Ásia ou no Tibete, não existe uma importância semelhante do culto ancestral. Quer dizer, podem até existir cultos de respeito aos ancestrais, mas esse conceito não tem a mesma importância que tem no Extremo Oriente. Então, por exemplo, esses aspectos, por exemplo, do culto aos ancestrais, isso são aspectos extremamente específicos da cultura japonesa. Eu não acredito que isso poderia ter uma universalidade maior no Brasil. Agora, dentro da instrução formal no budismo, muitas vezes, as pessoas aqui no Brasil não entendem, por exemplo, que o budismo tem uma tradição intelectual própria, que ele tem seus critérios de validade próprios, inclusive que tudo isso se instrumentaliza através da relação com o mestre, através... E tem de ter um mestre. Sim. E no budismo japonês, existem graus de mestres ou não? Em que sentido? No sentido de a pregação, a receber os outros budistas. Sim. Existe essa categoria ou não? Como no judô, faixa preta, faixa amarela, existe no budismo japonês? Um grande mestre, um mestre menor? Em princípio existe, mas esses critérios variam muito de escola para escola. Eu vou me limitar aqui a falar da minha escola. Dentro da escola da Terra Pura, no Japão moderno, um mestre que eu, infelizmente, não tive condições de encontrar, que ele faleceu uns 2 anos antes da minha chegada ao Japão, foi um mestre chamado Rijin Yasuda. Tu falas japonês? Sim, sim, sim. Ah, perfeito. Um pouco melhor que o português. Ah, perfeito. Consegue escrever também? Tudo que eu escrevi na vida foi em japonês. Muito bom. Eu tenho 2 ou 3 artigos em português, 2 em inglês. Os 60 artigos outros que eu escrevi são todos em japonês. E tu moras aonde? Atualmente em São Paulo. E esse japonês dá para falar com a colônia de São Paulo? É o mesmo? Aí é um dado engraçado. Veja bem o seguinte. Na época que eu estava me preparando para ir para o Japão, eu já vivia no meio da colônia japonesa. Eu já estava desenvolvendo, quer dizer, a minha capacidade de diálogo em japonês. Mas eu tinha um certo temor que o japonês falado no Brasil fosse um pouco mais simples, um pouco mais singelo. E que esse japonês que eu aprendi no Brasil não fosse funcional, fosse insuficiente quando eu chegasse no Japão. Minha chegada no Japão mostrou exatamente o oposto. O japonês falado no Brasil, num certo sentido, é muito mais antigo, muito mais rebuscado, muito mais complexo do que é falado no japonês. Agora, me diz uma coisa, Joaquim. Existe algum filósofo
praticamente da Grécia, lá 500 a.C., até hoje, existe algum filósofo que possa se entrosar com o budismo e esse budismo japonês aqui? Uma maneira de pensar ou não? Em linhas gerais, quer dizer, são possíveis várias aproximações. Agora, é interessante. Vamos ver, por exemplo, desde a antiguidade. Existem indícios, por exemplo, que o grande, quer dizer, pensador do neoplatonismo, Plotino, Exato. ele teria, quer dizer, ido para a Pérsia, teria participado de uma expedição à Pérsia, e que uma das motivações de sua participação nessa expedição é que ele gostaria de encontrar com os filósofos, com os pensadores, ou com os filósofos da Pérsia ou da Índia. A grande limitação que nós sentimos aqui é o seguinte: não existe nenhuma evidência histórica de que Plotino tenha encontrado. Inclusive, ele próprio não se deixou voltar desenhar e esculpir, ele não foi representado. Sim, sim. E a vida dele é pelo outro discípulo dele, que conta toda a vida dele, né? Agora, quando nós analisamos, quer dizer, a estrutura do pensamento de Plotino, se nós formos pensar a nível da teoria, não da história, ele é muito mais próximo, por exemplo, do hinduísmo ortodoxo do que do budismo. Correto. É difícil pensar uma aproximação estritamente filosófica entre Plotino e o budismo. O Plotino é basicamente espírito puro. Sim, sim. Ele nega a carne, né? Sim, sim, e teve uma influência muito grande no nascimento da Igreja Católica, né? Sim, sim. O budismo é tão espiritual quanto as outras religiões que temos no mundo, que não quer a carne, quer sempre o espírito ou não? Aí, esse é um dos tópicos mais interessantes, inclusive para poder pensar o que é próprio do budismo. Eu resumiria da seguinte maneira: o budismo, vamos supor, comparado com as outras religiões, ou mesmo com a filosofia grega, ele tem um ponto em que ele é completamente diverso, que o budismo não acredita na existência de substâncias permanentes. Tudo do pensamento budista é impermanente, é transitório. Agora, o que existe, no caso, né, é uma continuidade temporal, por exemplo, de instantes, sejam da matéria, ou da forma, ou da consciência. Agora, o mais importante, né, veja bem o seguinte: eu acredito que uma das contribuições, quer dizer, que o platonismo deu ao Ocidente foi precisamente que a descoberta, ou pelo menos, quer dizer, a cristalização de uma certa dimensão do suprassensível, ou seja, do que os platônicos chamam de o inteligível. Exato. Agora, o grande problema, o budismo, principalmente na assim chamada escola Yogacara, é o nome. É o nome de uma escola filosófica, a respeito da qual eu dei algumas aulas aqui em Porto Alegre por esses dias. Certo. Agora, dentro da escola Yogacara, você tem uma ideia de um inteligível, ou seja, de um aspecto da mente que não está associado aos sentidos, que é completamente irredutível aos sentidos, mas que, por um lado, não é uma substância, é um processo de eventos mentais. Muito bom. Eu tenho uma curiosidade. Cada templo budista que eu visito e vou queimar incenso, eu trago este colar que tu tens. Exatamente o que significa? É adereço ou é religioso ou é o quê? Veja bem, esse colar, em japonês chama de nenju, ou seja, uma corrente no sentido de facilitar a concentração, a presença de espírito em algum tema. Perfeito. Agora, ele tem vários sentidos. Por um lado, quer dizer, ele pode ter um sentido prático, no sentido de colaborar, por exemplo, com alguma forma de recitação de texto, ou nome de Buda, ou coisa do gênero. Mas nunca é na mão, como os árabes, é sempre pendurado no pescoço. Sim. Tá. Ele pode ser usado na mão, mas quase invariavelmente ele é trazido no pescoço. Perfeitamente. Agora, existe em muitos casos uma dimensão simbólica, não de todos, mas de alguns desses artefatos. Vamos supor, o artefato que traz em si 84 dessas pétalas. Eu nunca contei os meus. Sim. Muitas Tem vezes, de ter 84? não necessariamente, mas os que têm estão associados a esse simbolismo. Tá. Ou seja, de que existiriam 84 paixões
a serem superadas pelo conhecimento búdico. Natural. Joaquim Monteiro, eu te agradeço. Eu queria falar sobre budismo. O meu budismo que eu pratico é o tibetano. Não conheço esse teu, mas se alguém quiser conhecer melhor o Terra Pura, o monge Joaquim Monteiro está no Centro Cultural Chinês, Avenida Lima e Silva, 740, e também no Espaço Dojinmon, na Rua Portugal, 733, mas as horas não estão definidas. Agradeço a tua presença, é um prazer conhecer um monge budista aqui. E a seguir, um rápido intervalo e na volta, Teatro de Bonecos do Porto Verão Alegre. Já voltamos.